nome é José Lúcio Glombe, sou advogado. Eu exerço a profissão desde 1977, quando me inscrevi na OAB. Antes também trabalhei como estagiário num escritório de advocacia, basicamente voltado à área de direito do trabalho, que era o escritório de advocacia do professor João Regis Fassbender Teixeira. Naquela época, a jurisdição trabalhista também era exercida não apenas pela Justiça do Trabalho, que era com poucas varas aqui em Curitiba, ali sobre a Camisaria Pinheiro, na Rua Marechal Deodoro, mas no outro, na Rua 15, né, tinha também a instalação da Justiça Federal, que tinha competência sobre os casos trabalhistas relacionados aos servidores públicos federais. A jurisdição trabalhista também era exercida pelos juízes de direito, onde não houvesse as juntas de conciliação e julgamento, que é como se denominavam antigamente as atuais varas do trabalho. Então a minha atuação foi bastante intensa nesta área, a área voltada a esse ramo do direito, e isso fez com que eu tivesse uma vivência muito ampla, muito grande, desses quase 50 anos de profissão, com toda a magistratura, o Ministério Público, com a advocacia, de tal forma que, após muito tempo, em 2010, acabei também sendo, um pouco antes, em 2009, fui eleito presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, cargo que eu exerci até 2010, quando houve um pedido dos meus colegas que eu me candidatasse a presidente da Ordem dos Advogados, o que fiz, e também exerci a presidência por 3 anos. Mais tarde voltei ao Instituto dos Advogados para concluir praticamente aquele mandato por uma deferência dos meus amigos, meus colegas de profissão. Tive uma vivência muito grande com toda a justiça em todas as áreas e posso dizer que a Justiça Federal, e aqui nós estamos na Justiça Federal, sempre se sobressaiu pela organização, pela presteza, pela forma fidalga com que os juízes sempre e os servidores sempre trataram os advogados, e isso é algo marcante que eu posso afirmar na minha vida profissional. Acho que é importante isso. É importante porque nós, quando advogados, nós esperamos sempre um tratamento respeitoso, o que também devemos dedicar a todos. E isso aqui na Justiça Federal nós sempre encontramos. Além da cultura, do conhecimento, da sabedoria de tantos e tantos juízes com os quais eu pude ter a oportunidade de conviver e de atuar. Eu diria que quando comecei a minha profissão, a primeira audiência que eu fiz na Justiça Federal foi o Dr. Milton Luiz Pereira. O Dr. Milton era um homem assim, sério, firme, né? E não me avisaram que o Dr. Milton era uma pessoa rigorosa no que diz respeito ao uso das vestimentas nas audiências. Ele exigia que o advogado comparecesse com a sua beca. Eu cheguei vestido normalmente, terno, gravata, com o meu cliente. Ele, quando saiu da sala, todos se levantaram, foi uma deferência. Ele olhou para mim, me olhou fixamente, muito seriamente. Ele disse: o senhor não tem conhecimento de qual é o procedimento nesta vara federal de atuação? Os trajes que os advogados devem usar? Eu achei que estava vestido adequadamente. Ele disse: não, nós exigimos aqui que o advogado use a beca. Nós não temos nenhuma beca aqui para emprestar hoje, mas na próxima vez o senhor não volta aqui se não estiver com a beca. Eu fiquei, né, disse, bom, foi uma advertência, mas depois eu fui aprendendo a conhecer o Dr. Milton, vi que o jeito dele era esse, de um homem sério, um homem digno, um homem que era um exemplo na magistratura brasileira. Ele foi até o STJ posteriormente e só deixou boas lições até o fim dos seus dias. Também aqui tive a oportunidade de conviver nas audiências com o Dr. Heraldo, que era um excelente magistrado, muito calmo, muito tranquilo. Dr. Lício Blei Vieira também era um outro grande magistrado. E os que o sucederam posteriormente, entre os quais eu posso afirmar que conheci praticamente todos,
E a grande maioria depois acabou se revelando como grandes presidentes até do nosso Tribunal Regional Federal. Entre todos eles, e eu não quero destacar nenhum porque conheço todos e todos são excelentes, mas eu recordo sempre da maneira firme e boa, com conhecimento e com tratamento respeitoso também, do Dr. Vladimir. O Dr. Vladimir sempre foi um magistrado de primeira qualidade. E eu me recordo bem dele também por ter sido um representante da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, em solenidades que ele participava, depois já como presidente do Tribunal Regional Federal. E o Dr. Vladimir Passos Freitas estava sempre presente, foi muito dinâmico na sua atuação. Ele expandiu a Justiça Federal durante o seu mandato como presidente do Tribunal Regional Federal e, digamos assim, ampliou os horizontes das varas federais, transformando muitas em juizados especiais federais que atendiam casos até 60 salários mínimos. E esses juizados eram necessários na área previdenciária, na área civil, até o limite dessas ações e outros casos fora da área criminal. E isso fez com que a Justiça aqui Federal no Paraná tivesse um grande desenvolvimento durante o seu mandato. Eu tive a oportunidade de participar especialmente de uma instalação de uma vara federal que muito me tocou, que foi a de União da Vitória. A União da Vitória tem um significado especial para mim. Um significado especial porque eu nasci em Porto União. Santa Catarina, cidade limítrofe com a União da Vitória. Nós temos ali um trilho de trem que separa as duas cidades, uma parte para o Rio Iguaçu, Santa Catarina de um lado, Paraná de outro, né? Aliás, o Dr. Vladimir, quando instalou a vara da União da Vitória, teve também a jurisdição sobre Porto União. E isso aí é algo que foi muito importante, como também foi a questão lá de Mafra e Rio Negro também, as cidades limítrofes que tiveram a vara do trabalho, sempre beneficiando a cidade contígua. Então, fiquei muito feliz de poder estar presente, já fazem 20 anos que isso se passou, como conselheiro estadual, representando a nossa instituição nessa instalação. Era presidente da nossa seccional, o Dr. Manuel Antônio de Oliveira Franco, filho de um dos grandes magistrados da Justiça Federal aqui no nosso estado, né? E um dos grandes nomes do direito administrativo brasileiro, o pai dele. E o Manuel disse, olha, você é do União da Vitória, você vai lá representar a ordem e tal. Eu agradeci, até fiquei muito feliz. Chego na União da Vitória, revejo os meus amigos, as pessoas que lutaram por essa causa, o presidente da seccional, da subseção da União da Vitória, o Gilberto Dombrowski. Lembro também o Dr. Moacir de Mello, que era um outro advogado que trabalhou muito por essa causa, o Valdir Gellen. Tantos advogados daquela cidade lá que trabalharam, que fizeram uma luta por isso. Eu me recordo que eles diziam assim, ó, onde o Dr. Vladimir vai instalar uma vara, nós vamos atrás porque queremos dizer para ele que nós precisamos que ele instale a de União da Vitória. Então o Dr. Vladimir ia lá para Londrina instalar mais uma vara, ou ia para uma outra cidade, de repente estava lá uma delegação da União da Vitória com o prefeito da cidade, o Dr. Hussenbach. O Hussenbach foi prefeito, hoje é deputado estadual e o líder até do governo na Assembleia Legislativa, nesse momento exato, em 2025. E essa turma ia atrás do Dr. Vladimir. Até que um belo dia o Dr. Vladimir disse, olha, eu realmente vou ter que atender, hoje vou fazer uma declaração que eu vou instalar a vara de União da Vitória, a vara federal. Então foi uma festa. Todos lá vibraram, acharam que seria um momento importante para que as pessoas que tenham o seu processo, tenham os seus pleitos, as suas reivindicações, até aquelas empresas que têm algum questionamento, eles pudessem ter um processo mais célere, mais rápido, e isso se alcança com a eficiência da prestação jurisdicional e o que é uma das marcas aqui da Justiça Federal.
Eu diria que a Justiça Federal, fazer um parêntese até, hoje, naquela época estava começando a sua informatização, e hoje ela se sobressai como uma excelência nessa área do processo eletrônico, como nós dizemos, e que não deveria ter sido servido de modelo para o resto do país. Nós estaríamos muito melhor no restante do Brasil se todos tivessem copiado o Tribunal Regional Federal, a Justiça Federal do Tribunal da Quarta Região, que é Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu deixo a minha impressão clara de que aquele momento foi um momento muito marcante na advocacia das Gêmeas do Iguaçu, que nós chamamos a cidade de Porto União, União da Vitória, e numa rua que eu me recordei, quando fui fazer, até me solicitado fazer uma saudação, eu me dei a liberdade de recordar que naquela rua, a 2 quadras de distância de onde se situava a Justiça Federal, que hoje também se situa na rua Professora Masília, lá em União da Vitória, havia um grande pianista chamado Felício Domiti, que juntamente com um dentista que era músico, e chamado Ivoniche Fulani, compuseram o hino de Porto União. E o hino de Porto União é belíssimo, tem uma letra muito bonita e alberga não apenas o Porto União, como eu diria que se aplica à União da Vitória também. Eu me recordo que esse hino eles também tiveram, eu faço esse parênteses porque é para a pessoa de União da Vitória, Porto União. E na casa de um outro grande músico chamado Eurico Capriglione, cujo filho é meu amigo de infância desde os 3 anos de idade. Então nós vivemos ali essas composições e ali chamava-se assim, não dizia assim, tanta gente canta a sua terra amada, não há o que suplante em tarde ensolarada esse recanto lindo do meu Brasil querido. Assim eu cantarei os versos que vivi junto de ti, Porto União, eu digo União da Vitória, cidades amigas. Ao longo desse teu rio Iguaçu imenso, desse teu povo tão sincero, quanta beleza, quanta emoção, nós vivemos juntos, União da Vitória e Porto União. Então esse é o sentimento que a gente tem quando a gente recorda da terra amada da gente. Porto União e União da Vitória são cidades que mereciam a Justiça Federal. A Justiça Federal, graças a esse grande número de advogados e de pessoas que se uniram para a sua implantação na cidade, ela só fez bem para todos os habitantes daquela região, todas as pessoas que se sentiram melhor e que se sentem permanentemente até hoje. A rapidez da justiça é importante. A agilidade da justiça, nós todos esperamos. Eu lembrei hoje do discurso que, na época, proferi, rápido, singelo, de um advogado que não era candidato a nada, era apenas um advogado, um conselheiro estadual da ordem. Mas eu me lembro que tive uma causa muito importante de uma pessoa já de idade, e ela não conseguia resolver essa causa definitivamente, e o processo estava em execução, e aqui a Justiça Federal com aquelas pilhas de processos físicos que o juiz ficava perdido atrás daquela montanha de processos à sua frente. E um dia ele me disse, mas será que eu resolvendo, não indo conversar com o juiz, eu não resolveria isso? Eu disse, olha, você tem toda essa liberdade, vá lá, vão te atender bem, conversa com o juiz, explica, você está aí com quase 80 anos, né? Então o senhor pode conversar com ele, é um professor universitário da Universidade Federal do Paraná, e ele foi. E o juiz o atendeu com cortesia, atendeu com delicadeza, disse, eu faço o que eu posso, mas fique tranquilo, que a sua causa vem com juros e correção monetária. Ao que ele respondeu, e eu nunca esqueci, mas doutor, a minha vida não tem juros e não tem correção monetária. E eu falei isso e lembrei como era importante a criação de uma vara lá naquelas cidades para agilizar a prestação jurisdicional. Então hoje, ao fazer essa minha breve recapitulação
desses fatos, eu diria que valeu muito a pena o trabalho, o esforço de todos aqueles que se dedicaram a esse momento que agora completa 20 anos, partindo do nosso presidente, Vladimir Passos Freitas, de todas aquelas pessoas, o Nicolau Kunkel, que estava lá na época, grande juiz, do João Pedro Gebran estava presente, ele sim, desembargador, né, federal, e gente da melhor qualidade, a juíza, a doutora Graziella. Às vezes a memória pode me falhar desse tempo que passou, mas a lembrança da imagem de cada um deles está presente na minha memória.